chamar a tua atenção essa noite, porque o que eu quero compartilhar com você hoje é uma continuação daquilo que nós já começamos na semana passada. Semana passada nós geramos uma palavra de introdução aqui, e eu quero dar continuidade a ela, porque essa palavra tem tudo a ver com esse tempo, E nós precisamos muito que a palavra, a Bíblia diz assim, a palavra, ela tem poder. A palavra, ela é viva. A palavra, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Então a palavra produz, ela produz em nós, ela produz na nossa vida. E a palavra hoje vai produzir. Eu quero Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Você que tem a tua Bíblia aí, dá uma folhada nela. Bom demais a gente ouvir o barulho das Bíblias, né? É muito bom. Num tempo onde os smartphones, né, tomam conta, como é bom a gente ver as Bíblias se desfolhando, as pessoas dizendo assim, analisando as Escrituras. Diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Essa versão ela não é boa. Ela não traz toda a verdade desse versículo. Boa é a versão que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Mas tem uma outra versão que diz assim: o amor de quase todos se esfriará. Ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Fica comigo aqui um pouquinho, para que eu possa tentar te fazer entender um pouquinho do que é iniquidade. Iniquidade é tornar normal o que é pecado. É não sentir culpa pelo pecado cometido. Porque de tanto a pessoa cometer e não se arrepender, pois ela acha que o que fez ou o que está fazendo é absolutamente normal. Quando uma pessoa faz algo pela primeira vez, ele diz assim, sente-se arrependido, sente-se triste, mas daqui a pouco ele repete de novo, e ele repete de novo, e aquilo vai se tornando normal na vida dele. A iniquidade, ela significa sem lei, ou sem princípios para seguir. E todas as pessoas que estão debaixo de iniquidade, ou estão envolvidos nela, têm dificuldade de andar com as leis, têm dificuldade de regras, têm dificuldade de andar debaixo de princípios estabelecidos. A iniquidade, ela está muito implícita em nós, ela está grudada em nós. A iniquidade, ela está na nossa carne, a iniquidade está na nossa mente, a iniquidade está no nosso coração. Iniquidade é mais ou menos assim, para tentar
melhorar aqui essa definição. Iniquidade é pecado consciente. Eu sei que está errado, mas eu faço. Eu sei que não devo fazer, mas eu tomo uma decisão em mim de fazer aquilo. Coloca um fundo para nós aí, tem aí? Eu decido fazer, eu decido que aquilo vai fazer parte de mim, eu vou cometer aquilo. Coloca para mim aqui Isaías 59, do 1 ao 3, por favor. Isaías 59, do 1 ao 3, que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não ouvir, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí ele coloca um ponto e uma vírgula, e ele diz assim: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não te ouça. Versículo 3: porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Vamos no versículo 2 tentar entender aqui o que ele está dizendo. Olha bem, ele diz: ei, iniquidade é pecado consciente. Iniquidade é o erro, sabendo que eu estou errado, eu não devo fazer, mas eu faço. Irmão, pastor, iniquidade, cara, será que eu estou em iniquidade? Às vezes a gente sabe que não deve e faz. No supermercado, a gente resolve que vai ficar com o troco que veio a mais. Eu sei que eu deveria ter devolvido o troco, que eu dei uma nota de 20, o atendente pensou que eu tinha dado uma de 50, me deu um troco maior do que... Mas aí, a gente foi lá com 20 reais, gastou 12, deveria ter vindo com 8, mas voltou com 38. Aí ele chega em casa e diz assim: Deus me abençoou hoje. Eu saí com 20. Não, Deus não te abençoou. Você foi desonesto. Alguém vai pagar aquele dinheiro? A iniquidade, às vezes, ela está na nossa forma de lidar no dia a dia. Às vezes a gente resolve, irmãos, que a gente vai fazer gato de luz. Gato de luz, aí vai lá e passa e rouba a energia, faz gato da água. Eu estava com um cidadão e ele chegou e disse assim: cara, você tem que ver o que aconteceu. Eu peguei o telefone, mudou de cidade, chegou naquela cidade, na casa nova, pediu a instalação do telefone, da internet. E o funcionário da operadora chegou lá e falou: você pediu TV? Ele falou: não, cara, não, agora no momento. Falou assim: se você me passar uns 150 reais, eu libero para você o sinal de TV. Falou: mas, cara, que coisa boa. Só uma vez, você me paga hoje, eu libero o sinal de TV para você. Você vai assistir televisão tranquilo. Que bom. Tá.
Foi lá, pegou R$150, deu. E aí ele veio dizer assim: cara, olha, eu agora nem pelo preço de internet e do telefone eu tenho TV na minha casa. Você vê como Deus é bom, né? Você vê como Deus é bom. O outro, ele diz assim: cara, eu estou vendendo uns aparelhos aí. Como é que é esse aparelho? Cara, você instala esse aparelho na tua casa. Esse aparelho, ele rouba o sinal de TV. E você não precisa pagar a mensalidade de TV. Você não precisa pagar a mensalidade de TV. Você simplesmente compra um aparelho. Esse aparelho rouba o sinal dos canais fechados. E você vai ter... Cara, quanto custa esse aparelho? Ele diz: cara, R$499 uma vez só. Você nunca mais vai pagar esse negócio, ficar pagando. Falei: você acha que é certo? Eu disse assim: você está em iniquidade. Como assim iniquidade? Porque você está fazendo algo. Você está roubando, e roubo é... Ele parou. Falou assim: cara, mas o aparelho é meu, eu comprei o aparelho. Eu falei: mas o sinal não é teu. Então, às vezes a gente, na nossa vida, nós fazemos algumas coisas que, na verdade, tem aparência de ser certo. Porque talvez você em algum momento tenha dito assim: todo mundo faz. Mas vira para alguém e diga aí: você não é todo mundo. Às vezes, a gente resolve, toma uma decisão de viver debaixo de algumas coisas que nós sabemos que na verdade nós não deveríamos viver, porque aquilo não é algo lícito, mas todo mundo faz. Todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Mas eu e você não somos todo mundo. Nós somos servos de Deus. E devemos, como servos de Deus, fazer. As nossas atitudes precisam ser atitudes de representantes do Senhor. De representantes do Senhor. Então, ele diz ali, coloca para mim o versículo 2, deixa ali até para mim, por favor. Mas as vossas, diga comigo, iniquidades. Vamos lá. Mas as vossas, elas fazem. Elas fazem o quê? Entre vós. Se você está vivendo essas práticas, você não pode viver com o Senhor. Isso é Bíblia, não é eu que estou falando. Ele diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí tem um ponto e uma vírgula, quer dizer que ele vai mudar um pouquinho de perspectiva. E ele diz assim: e os vossos pecados encobrem. Ou seja, lembra quando Cristo está crucificado e o Pai, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que ali ele se encontra só? Se você prestar atenção, tem duas coisas importantes. Primeiro, ele estava com uma coroa na cabeça, que era uma coroa de espinho.
Na criação original não foi criado espinho. Espinho só foi ser produzido na terra a partir do pecado. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que produz a terra. Logo após o homem pecar, logo o Senhor dá sentença, ele disse assim, produz a terra espinho. Então espinho é símbolo de pecado. Quando Jesus está com uma coroa na cabeça, que é uma coroa de espinho, significa que ele estava coroado de pecado. Então quando alguém está lá, o pai estava em cima, o filho está crucificado, quando ele olha de cima, o que ele vê? Pecado. Então ele precisa virar o seu rosto, porque ele não pode olhar pecado. Aí diz assim, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Só que ali diz uma coisa assim, ele encobre o seu rosto de vós, para que ele não vos... Quer dizer, não é uma incongruência? Por que encobrir, no fato de cobrir o rosto, nos deixa surdo? Não. Só que aqui está falando dos nossos clamores. Aqui está falando... Deixa eu te dizer uma coisa. Você já percebeu que a gente quando peca, na verdade, Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Mas quando alguém peca, ele diminui a oração. Ele diz assim, acho que eu não posso nem orar. Acho que eu não posso nem fazer isso. Ora por mim, ele diz assim, irmão, eu vou ligar para um pessoal bom aí, que eles vão orar por ti, porque eu não estou muito legal. Se é alguma coisa mais de maior repercussão, ele fica até com vergonha de vir na igreja. Por quê? Porque ele diz assim, eu não estou legal, cara. Só que tem uma coisa, quem se afasta do pecador não é o Cristo, porque ele veio para nos livrar de todo pecado. Quem na verdade se afasta somos nós. Ele está nos chamando para estar perto dele, porque ele na verdade tem um antídoto contra o pecado. Ele na verdade tem a cura para aquilo que nós estamos agora passando. Só que a gente faz o quê? Na verdade e você precisa parar de fazer isso, se alguma vez você fez. A gente quando peca, se você ficar doente agora, para onde você vai? Se quebrar uma perna agora, a gente vai para onde, irmão? E por que quando a gente peca, em vez da gente correr para os braços de Jesus, a gente se diz assim, eu nem posso ver Jesus? Na verdade ele está lá de braços abertos, dizendo, vem, irmão, assim como o hospital tem a cura, quando a gente cai doente, a gente às vezes a gente fica com uma dor, a gente já quer correr, tomar remédio. Tem um problema, a gente já quer correr no hospital, porque diz assim, vou morrer hoje, e ninguém quer morrer. A morte é melhor do que a vida, sim ou não? Mas ninguém quer morrer. A morte é descanso, mas a gente quer viver cansado. Diz assim, essa vida não é... Mas fica doente para ver se a gente não corre, para ver se a gente tem a solução. Da mesma forma, quando nós nos vemos em algumas coisas, em algumas circunstâncias, e o pecado toma conta, para onde a gente precisa correr? Para
para os braços daquele que morreu na cruz, e o seu sangue derramado na cruz do Calvário nos deu vida de novo. Então não é correr dele, é correr para ele. Diga para alguém, não é correr dele, é correr para ele. Aleluia. Não é correr dele, na verdade é correr para ele. Pastor, mas ali está dizendo que as minhas iniquidades fazem separação, que o meu pecado, ele vira o rosto. Só que tem uma coisa, irmão, fantástica, que a Bíblia Sagrada diz. A Bíblia diz que naquele dia, quando lá no jardim, o Senhor criou Adão, ele disse assim: Adão, eu vou fazer uma coisa, eu vou te dar o direito pela tua vida. Ele assina e diz: a vida é tua. Vem Satanás, ele está com: o Senhor me deu, a minha vida é minha, eu tenho livre arbítrio, eu tenho direito na minha vida. Ele pega a promissória assinada e entrega nas mãos do inimigo. Só que a Bíblia diz em Hebreus, que diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então qual era o preço para resgatar a promissória, para resgatar a vida do ser humano? O sangue. O que ele fez? Ele disse: eu pago. Ele foi lá, pagou, desceu as partes mais baixas da terra, levou cativo o cativeiro e resgatou de novo a promissória que te condenava. E sabe o que ele fez? Quando ele pega a promissória na mão, quem compra, irmão, é dono, sim ou não? Quem compra é dono. Então agora ele era dono da tua vida, mas ele disse assim: eu não vou fazer com que o ser humano, com que o homem, ele faça, ele venha, ele corra por obrigação, porque eu comprei. Ele pega a promissória, rasga a promissória, e ele diz assim: você não me deve nada. E ele devolve de novo o direito de escolha para o ser humano. Mas ele diz assim: agora eu me entrego. Você tem agora o remédio que te limpa de todo pecado. O remédio que te limpa de todo pecado. Agora é interessante que a gente vai precisar entender umas coisas. A Bíblia, ela fala sobre mente cauterizada, mente petrificada, onde a consciência já não incomoda mais. O pecado vem, a iniquidade vem, mas aquilo já não nos afeta mais. Na verdade, a gente peca, mas aquilo é como um iceberg. Um iceberg tem 10% dele para fora da água. O resto está dentro d'água. Vamos entender uma coisa. Olha aqui para mim uma coisa. Olha o que eu vou te falar. Todo ser humano nasce com um histórico genético geracional. Eu vou repetir. Todo ser humano nasce com um histórico genético geracional. Se você passar mal, tiver meu pai diz que é tonteira, né? Uma tontura, você vai ao médico, e quando você chega lá, ele vai fazer uma pergunta para você. Ele vai perguntar: alguém da tua família tem esse problema? Se você tiver com problema de pressão alta, ele vai perguntar: tem alguém com pressão, o histórico? Aí você vai dizer assim:
A minha mãe tem pressão alta, minha avó tem pressão alta, minha bisavó tinha pressão alta, minha tataravó tinha pressão alta. O meu problema é o coração. Eu fui na minha tia esses tempos atrás, ela disse assim: a tua mãe, problema de pressão. Você já mediu a tua pressão? Eu falei: eu não tenho problema de pressão. Eu já expulsei isso da minha vida. Ela disse: não, você vai ter pressão alta. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu rejeito isso na minha vida. Diz: mas todo mundo lá tem. Tua mãe tem, tua avó tem. Eu falei: mas eu rejeito na minha vida. Você não quer medir? Não. Tá tudo legal. Tá tudo ok. Porque se vem alguém com problema você chega lá com problema no coração, vai dizer: tem alguém na tua família que tem problema no coração? Chega lá com diabetes, vai dizer: tem alguém na tua família? Toda pessoa nasce com um código genético, uma tendência, uma inclinação. Ou seja, a semente colocada na tua mãe para te gerar, na verdade lá estava indo informações genéticas do teu pai, de quem ele era, das suas inclinações, das suas tendências, dos seus bons e maus costumes. Você já se pegou fazendo a mesma coisa que o teu pai? Você já se pegou errando do mesmo jeito que o teu pai? Tratando a tua esposa do mesmo jeito que teu pai tratava a tua mãe? Já se pegou falando coisas assim: minha mãe diz assim, minha avó dizia assim. Porque a gente traz essas informações, que são informações geracionais. E interessante que mesmo que um filho não conheça o pai ou a mãe, nasce um filho, nunca viu o pai, nunca se encontrou com o pai, foi para outro país, lá ele foi criado por outra família. Em algum momento ele vai manifestar algumas coisas do pai. Há situações de enfermidade que é necessário encontrar família, porque só de alguém da família, de muito próximo, é que é possível tirar algumas coisas para fazer alguns transplantes. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós carregamos informações genéticas. E aí eu vou te falar mais uma coisa. As informações espirituais dos nossos pais, dos nossos antepassados, também foram transferidas para nós. Vou repetir. As informações espirituais dos nossos antepassados também foram transferidas para nós. Pastor, mas isso nunca se manifestou em mim. Tem um histórico de pai violento. Eu estava com alguém tratando algumas coisas nesses dias. E quando eu estou tratando aquela circunstância, ele diz assim: ei, o meu pai abusou das minhas 5 irmãs, ele abusou de 4. Quando eu venho para a igreja, ainda na infância, minha mãe foi para a igreja e a gente cresceu na igreja. As minhas irmãs já um pouco mais velhas também vieram para a igreja. Conseguiu tratar algumas coisas só foram reveladas depois de muitos anos. E eu nunca tive nenhum tipo de relacionamento ilícito. Cheguei ao casamento puro. Só que ele diz assim:
eu percebia que tinha algumas coisas que se manifestavam em mim. Tinha algumas coisas que se manifestavam em mim, e aquilo, ele diz assim, em alguns momentos, quando eu olhava para uma mulher e via ela nua, e ele diz, eu orava e aquilo saía, mas em alguns momentos, e aí a gente foi mapear, e a gente foi encontrando iniquidades, e a iniquidade do pai, transferida, veio para ele, e ele agora tem um casal de filhos, e aí a gente chegou no filho, e o filho, meio sem jeito, diz assim, pai, senhor, acontece com o senhor? Ele diz, acontece comigo também. Chega na filha, a filha diz assim, pai, e os meninos criados ali, sabe por quê? Porque a função do inimigo agora é criar um ambiente para ativar a história do pai no filho. Lembra de Abraão, que tem um histórico, Isaac, de repente, ele tem um histórico de mentira, e lá na vida de Isaac se manifesta o mesmo histórico de mentira. Você já percebeu que a lei da ciclicidade, ela às vezes vai indo, e essa lei da ciclicidade vai se repetindo nas gerações. Famílias inteiras são alvejadas por uma circunstância. Você diz assim, esse problema aí de separação, a trisavó separou, a bisavó separou, a avó separou, a mãe separou também. Teve 5 filhas, as 4 passaram por mais de um histórico de casamento. Ou talvez não conseguiu viver, ter um relacionamento conjugal saudável, porque carregava iniquidades de gente do passado. E não sabia disso. Não sabia disso. Por quê? Porque o inimigo, ele não tem pressa. Naquela família, ele dava insights para que aquele cidadão também fizesse o mesmo que o pai tinha feito. E o inimigo, ele fica na espreita. Ele diz assim, ele está no sangue dele, ele vai fazer. E ele fica lá, ele diz assim, eu vou dar insights para ele. E ele fica só esperando. Ele joga uma coisinha, ele joga outra. Ele diz, em algum momento vai ativar. Em algum momento vai ativar a iniquidade nele. Em algum momento vai ativar aquilo. E às vezes, você já percebeu que a iniquidade a gente não ensina? Você tem uma criança, a criança tem 2 anos de idade. Aquela criança, brincando, derruba algo que a mãe sempre dizia assim, não fica aí, vai derrubar. Tirava, mas um dia a mãe distraída, não percebeu, a criança foi lá e derrubou. E aí a mãe vem, só estava a mãe e a criança em casa. Quando chega, ela vê aquilo caído no chão, quebrado, ela diz assim, o que aconteceu? Ela diz, não fui eu. Quem é que ensinou ela? Para ela dizer que não foi ela que quebrou aquilo. Às vezes os pais estão trabalhando, e os pais às vezes não têm noção do que está acontecendo em casa. Históricos, roubos, homossexualidade, prostituição. Porque o filho tem o código, e o diabo vai fazer de tudo para ativar nos filhos aquela iniquidade. Levar ele a praticar. E quando ele pratica,
ativa o pecado dos antepassados e na sequência vem a vontade de praticar de novo. Por quê? Primeiro ele faz uma vez, só que ativou aquilo dentro dele. Aí ele diz assim: ah, é errado, eu não vou praticar de novo. Só que aquilo foi ativado. E aí de repente vem a vontade, e ele pratica novamente pela segunda vez. Ele já não está mais em iniquidade, agora ele entrou em pecado. Porque primeiro ele fez, era algo inocente. Ou seja, era algo assim, pegou, errou. E ele diz: opa, Senhor, me perdoa. Mas quando ele vai pela segunda vez, ele sai da iniquidade e entra no pecado. Só que da iniquidade, ele entra no pecado, e ele resolve continuar. E agora ele entra na transgressão. E a transgressão é a consciência do pecado. Ele sabe que aquilo está errado, mas ele decidiu pecar de novo. E o ciclo de transgressão constante entra no nível de iniquidade, ou seja, na cauterização da mente. Na cauterização da mente. Coloca Êxodo 34, versículo 7. Eu preciso ir para um outro nível aqui e concluir essa parte de hoje. Diz assim: que guarda beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Opa, são coisas diferentes. Ele pode estar em iniquidade, mas da iniquidade vem o pecado, e do pecado vem a transgressão. A iniquidade, pecado consciente, mas eu resolvi praticar de novo. Pecado. Eu resolvi ficar naquilo. Transgressão. Aí ele diz assim: ele perdoa a iniquidade, ele perdoa a transgressão e ele perdoa o pecado. Mas aí ele põe um ponto e uma vírgula e ele diz assim: o culpado, ele não tem por inocente. Por quê? Porque ele deu algo para nós chamado consciência. Que visita. Agora aqui entra uma outra questão. Ele diz assim: que visita a iniquidade dos pais, onde? Sobre os, até a terceira e quarta geração. Ei, a gente carrega pecado até a quarta geração, bênção até a 1000ª geração. Se você abençoar os teus filhos, vai até a 1000ª, mas se amaldiçoar, vai até a quarta. Melhor abençoar do que amaldiçoar. Diga para alguém aí. Ele visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus tem asco com a iniquidade, pois o que Ele quer é que o pecador se arrependa. A iniquidade é algo tão forte no aspecto de Deus, que lá o profeta Isaías, no capítulo 53, ele falando acerca do sacrifício de Jesus, ele diz assim: ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, mas ele foi ferido. Isaías 53.
Versículo 2. 3. 4. Mas é o 5. Não, você já está no 7. Mas ele foi ferido, quer dizer, ele foi ferido por nossas transgressões, só que pela iniquidade ele foi moído. Não é isso que diz lá? E moído por causa das nossas, quer dizer, ele, por causa do pecado e por causa das transgressões, ele foi ferido. Mas eu estou vivendo em iniquidade. Ei, aí ele foi moído. Deixa eu abrir uma outra questão aqui, que eu preciso, porque eu vou entrar semana que vem na raiz de iniquidade. O que está no teu DNA e o que isso traz. Mas deixa eu te falar de duas circunstâncias, e aí na semana que vem a gente dá sequência. Semana passada eu falei sobre um caso de aborto. Eu falei de uma mãe que abortou, e a matança daquela criança gerou uma devastação na família dela. Foi uma mãe que resolveu pegar o feto da filha, que ela não aceitava a filha ter uma criança, e 50 anos atrás seria um escândalo. Ela vai lá dar um chá para a filha, e a filha meia hora depois aborta. Quando ela está enterrando aquele feto, chega o moço que havia engravidado a filha. E quando aquele moço chegou, ele disse: olha, eu estou aqui, eu vim para assumir. Ela diz: não, você não vai assumir nada, porque o teu filho eu acabei de enterrar. Ele diz: é verdade, a senhora matou meu filho? Ele foi em casa, voltou, e com as mãos cheias de comprimidos, ele jogou sobre a boca, e ele morre na sala da casa daquela mulher. 3 meses depois, o filho mais velho tira a sua própria vida. As outras vão se digladiando, porque houve um sangue derramado. O Rio Grande do Sul é um lugar de sangue derramado. Todo sangue derramado é sacrifício, então começa a clamar diante do Pai. E o sangue derramado, ele clama, e ele abre. Se ele foi feito de uma forma ilícita, ele começa a abrir portal do inferno. E o espírito da morte diz assim: eu recebi autorização para entrar naquela família e devastar. Olha bem, um fato, a pastora Tânia Teresa conta um fato na família dela, quando todos os irmãos dela perdiam os filhos, um filho, alguns ainda pequeno, outro na adolescência, e ela já tinha, se não me falha a memória, 4 ou 5 irmãos dela perdido filhos, e ela agora tem uma criança, e de repente essa criança está muito doente, e ela veio perder também o seu filho. Mas ela foi tentar entender o que estava acontecendo. Ela volta lá atrás e encontra o seu avô, numa época de lutas, guerras por terras. O avô dela, naquele afã de tomar posse de terras, matava, e matou muitas, derramou muito sangue, e aquele sangue derramado começou a clamar naquela família. E de repente um perdeu um filho, o outro perdeu um filho, o outro perdeu um filho, o outro perdeu um filho, até que ela entende, e ela agora rejeita aquilo. Mulheres que praticaram aborto, eu vou falar muito forte isso daqui na próxima semana. Mulheres que praticaram aborto, mataram. Eu não estou falando de aborto espontâneo.
estou falando de provocar um aborto. Aquele sangue derramado abre portal do inferno para gerar doenças, enfermidades e muita morte em famílias. Mas aí, alguém cometeu um aborto. Só que aí teve alguém, aquela mulher que cometeu o aborto não tinha dinheiro. Aí uma amiga foi lá e diz assim: eu te empresto dinheiro. Foi participante. A outra disse assim: eu não tenho dinheiro para te emprestar. A outra já emprestou, mas eu te acompanho até o hospital, até o local onde você vai fazer. Carregou também. Agora ela pegou e matou uma criança aqui dentro. O que que esse ventre se transformou? Numa sepultura. E o próximo filho que for gerado ali, ele vai ser gerado numa sepultura. E isso tem implicativos espirituais terríveis. O que eu estou te abrindo aqui, te dizendo, cara, pastor, tem algumas coisas acontecendo, eu não consigo entender. Eu vou falar de um outro caso, mas isso daqui eu vou desmistificar de verdade semana que vem, porque eu não tenho tempo, meu horário acabou, tá? Deixa eu te falar, e você precisa vir aqui semana que vem, porque vai ser... Aí a gente vai tratar dessa questão do aborto, dessa questão, mas deixa eu falar aqui de uma questão muito séria, que talvez alguns aqui tenham, e nós vamos tratar disso semana que vem, com mais propriedade. Vou falar de uma pessoa próxima. Ela, na juventude, encontra um rapaz. Cometem fornicação, relação sexual antes do casamento. Dessa relação sexual gerou uma criança. Só que eles não estavam casados. Então essa criança foi gerada fora da aliança. Eu estou falando de um caso próximo. Gerou um menino. Passou-se algum tempo, eles casaram, teve mais um filho. Um outro menino. O primeiro, inteligentíssimo. Fez curso de direito. Para passar num concurso, mas não consegue avançar e deslanchar na vida. O primeiro, ele ali se debate, daqui a pouco, ele parece que ele passou no melhor concurso, fez a melhor faculdade, daqui a pouco conseguiu passar na OAB, mas não deslanchou. Daqui a pouco casou, não conseguiu um ano ficar casado. Aí a gente diz assim: ei, vem cá. Você, aí diz, descobrimos um filho gerado fora da aliança. Agora, para tratar isso, eles vão ter que trazer o filho para debaixo da aliança. Como que a gente faz isso? Porque você diz assim: ah, pastor, o negócio é o seguinte, a gente não casou, pastor. A gente não foi no cartório, não resolveu. Isso tem implicativos espirituais. A gente aqui diz assim: irmão, casa pelo amor de Deus. Porque isso tem implicativos espirituais. Filhos gerados fora da aliança. Filhos que não foram gerados debaixo de uma aliança. E aí a gente vai ter que tratar isso e trazer esse filho para a aliança. Eu vou te falar que cultura judaica, qual que é o filho da bênção? O primogênito, tá certo?
primogênito de Abraão? Ismael. Mas quem é o filho da bênção? Não era Ismael o primogênito? Só que Ismael não estava debaixo da aliança. Quem estava debaixo da aliança? Aí você diz, mas pastor, quer dizer, vai ter que entender como é que traz para a aliança, para que esse filho desfrute, para que esse filho desfrute, para que gere, para que desfrute na vida daquilo que... E a gente vai lá. Eu vou só abrir mais um para a gente tratar semana que vem. Esse casal que agora teve relação antes do casamento gerou um laço de alma. Imagina agora alguém que teve antes de casar 4 parceiros, várias parceiras. E ele, por quê? Porque na relação, no ato, na conjunção carnal, ali é um ato espiritual. E eu vou falar sobre esse ato espiritual. Como é esse ato espiritual? Ali é geração de culto. Ali tem altar. E aí, se não está gerado uma aliança, ou talvez não gerou uma aliança com aquela primeira pessoa, imagina uma menina teve 5, casou com o 6º, mas com esse que casou trouxe mais 5 para dentro de casa. Porque está ligado com alma. Só para você entender, ali na conjunção gera-se laço. Mas o que eu quero usar aqui tem transferência de demônio. Tá com alguém que ele não controla na rua, prostituição, aquele espírito de prostituição vai para o outro, o espírito que está nele vai para o outro. Tem um relacionamento homossexual. No relacionamento homossexual ele diz assim: eu tive uma relação dentro de um aspecto ativo. Só que depois que ele teve aquela relação no aspecto ativo, ele começou a ter desejo de ser passivo. E grande parte daqueles que procuram na avenida prostituição homossexual não é para ser ativo, é para ser passivo. Por quê? Porque em algum momento houve uma transferência, demônios foram gerados e agora ele está dominado por aquilo. E como é que eu faço agora, pastor? Diga assim: misericórdia, Jesus. Eu não tenho mais tempo. Semana que vem a gente vai entrar nisso com mais propriedade. E aí a gente vai com muita graça de Deus, a gente vai entrar em níveis e em lugares onde tudo isso que eu falei vai ser destruído em nome de Jesus.